capítulo 8 de João, versículo 1. Semana passada nós falamos sobre a mulher samaritana. O pastor Jean me pregou no domingo retrasado sobre a mulher samaritana. Semana passada eu preguei também sobre a mulher samaritana. E hoje vamos falar sobre uma mulher. Nós estamos dando aí uma moral para as mulheres. Porque as mulheres estão muito abandonadas, muito fraquinhas, tem que dar uma moral para elas. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, é um tempo de reforçar aquilo que a Bíblia diz a respeito dos seres humanos. Na verdade, o mundo tem tratado a mulher, às vezes, com indiferença. O que nós temos visto aí, que tem sido levantado sobre as mulheres, é porque realmente ainda acontece muita opressão. Há muito estupro, violentação, principalmente a violência moral, que é terrível, todo tipo de violência é terrível, né? Aquela posse que o homem às vezes tem, acha que a mulher é um objeto sexual da vida dele, nada mais do que isso, não é? E as coisas hoje têm complicado, que muita gente às vezes não querem casar. Quando a gente critica sobre as questões da homofobia, a gente esquece de analisar a questão, porque que muitas pessoas, é claro que não é uma regra geral sobre as coisas, por que às vezes algumas pessoas, elas se tornam e caem para essa área? Porque passam a não acreditar no seu companheiro, no oposto. Deixa de ser hétero para ser homo. Por quê? Porque às vezes a outra parte mesmo, tanto o homem como a mulher. E Jesus, ele trabalhou muito essa questão de mostrar essa valorização, e ela é importante. Eu queria rapidinho trazer algo para nós aqui, nesses 25 minutos que nós temos, né? No capítulo 8 de João, ele fala assim: depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. E depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, e um por um, começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Tem uma coisa em nós que se chama autoestima ou baixa estima. Quando nós estamos com a nossa autoestima baixa, nós não produzimos. Nós pensamos só o pior na nossa vida. Nós não conseguimos desenvolver. Nós sentimos medo, barreira em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós não vemos saída. Por que muitas pessoas
às vezes fazem uma opção para a degradação da sua vida, destruição da sua própria vida. Por quê? Porque passam, muitas vezes, a não acreditar nas pessoas que estão em volta. E nós precisamos um do outro, sim ou não? Vira para uma pessoa que está perto de você. Diz para ela assim: eu posso precisar de você. E a circunstância dessa necessidade pode ser um momento muito delicado. Muito delicado. E quando, irmãos, a gente sente que ninguém vai ajudar, que ninguém vai fazer algo, isso pode trazer uma destruição do nosso eu, que é algo terrível. Algo terrível. Aquela mulher não foi a Jesus porque ela quis, foi? Não foi. Ela foi levada como uma ré. Ela estava sendo acusada. Mas é tão interessante, irmãos, essa amplitude da visão celestial é algo indescritível, porque é muito difícil para nós temos determinadas relações, seja de paciência, seja do próprio amor, com o comportamento das pessoas. É ou não é verdade? Você suportar certas pessoas não é fácil. Você quer ver na relação de trabalho, onde tem muitas pessoas ali, ou mesmo na relação familiar. Na relação familiar você tem, vamos para uma família que tem vários irmãos. Sempre tem o mais espertalhão. É ou não é? Sempre tem o mais esperto. Que gosta de levar vantagem em tudo, de pegar tudo, né? E não gosta de equilibrar as coisas. Não é? Às vezes na relação de marido e mulher, às vezes tem o mais esperto também. Que gosta de aproveitar o momento, não é? Às vezes a pessoa tem um problema de acumular, de avareza. Você está me pedindo dinheiro de novo? Né? Ah, não, te dei ontem. E aí? Então, assim, a relação humana é uma coisa muito complicada. É só Deus para entender e o Espírito Santo para fazer a mudança no comportamento. Então, aquela mulher, ela não veio de livre espontânea vontade. Ela foi traga, levaram ela. A situação era terrível. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção no texto aqui? Em relação a tudo, mas em relação a quem tinha que dar um veredito? Jesus. Então, eu quero chamar a atenção primeiro aqui para nós, que nós devemos estar preparados para atender as pessoas. Primeiro, saber e entender as coisas e não julgar. Quando nós começamos a ler o texto, não sei se você percebeu ou passou desapercebido sobre você, diz lá o versículo 1 e 2. Abriu sua Bíblia aí? Olha aí. Quem está com a Bíblia aberta aí? Versículo 1 e 2. O que está escrito aí na sua Bíblia? Lê alguém aí. Primeiro ponto, nós temos que estar na presença do Senhor. Jesus era Deus, mas Jesus se preparava. Diz aí, porém quer dizer alguma coisa, outros foram para qualquer lugar, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele foi orar, ele foi buscar. Sabe, irmãos, o líder é interessante, às vezes eu estou lá em casa,
Às vezes eu não deixo de pensar nos irmãos, eu não deixo de pensar na obra da igreja, eu não deixo de pensar nas coisas do Senhor. Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai fazer isso? Senhor, lembrei de fulano de tal. Às vezes eu deito, irmãos, eu custo a dormir, porque a minha mente vai passando várias coisas, sabe? É como um projetor de cinema acelerado ali, a gente custa a desligar das coisas. Então Jesus foi para o monte, certamente ele estava visando o reino, a visão dele era o reino, e nós temos que entender como igreja, irmãos, que nós temos que ter essa visão do reino. Não importa, não, a minha salvação, o Senhor me salvou, eu estou aqui na igreja, estou fazendo aquilo, não, o Senhor quer te preparar, Ele quer me preparar, porque o inimigo não para. Quando Jesus falou assim, os discípulos falaram para o Senhor, o Senhor não come? Ele falou, eu ainda tenho algo para fazer, a minha comida é diferente. Não é que Jesus não iria comer e não iria se fortalecer, mas Jesus queria dizer o seguinte, a importância da obra, a urgência da obra, e nós precisamos pensar nisso, irmãos. Nós estamos envolvidos por um sistema de uma necessidade na nossa vida, que às vezes a gente não para isso, irmãos. Não para. Às vezes alguém está gemendo, gritando do nosso lado. Não é problema meu, não é problema nosso. Não é. Às vezes a gente não imagina e não analisa a importância que nós temos na vida de outras pessoas. Eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil certas coisas, irmãos. Eu sei que tem pessoas que estão difíceis, mas nós podemos ser um agente facilitador para o Espírito Santo trabalhar a vida das pessoas. Aqueles homens que levaram aquelas mulheres, eles não eram agentes facilitadores, mas eles eram inquisidores, aqueles que executam uma sentença. Porque eles disseram, ela foi pegada em adultério, e a lei diz que tem que fazer o quê? Apedrejar. Será que simbolicamente, às vezes, nós não temos também apedrejado algumas pessoas? Será que não apedrejamos as pessoas com nossos excessos de crítica, apontando os seus defeitos, as suas coisas? Quando nós vamos ao médico, estamos doentes, tá? Estamos doentes. Chegamos lá. Aí eu chego, doutor Juca está me atendendo. Como é que o senhor está, seu Cássio? Tudo bem? Doutor Juca, estou com uma dorzinha aqui na barriga. Mas sabe por que você comeu muito? Quem mandou você comer essa feijoada? É assim que o médico fala? Não. Quando eu tive uma desidratação, por causa da defesa do meu organismo, né, caiu, e eu fui para o pronto-socorro Risoleta Neves. Quem me levou foi o falecido Wellington, que me levou lá. Aí a médica chegou e falou assim, o que o senhor faz? Eu falei assim, eu sou pastor. Eu conheço essa raça. Eu falei, estou ferrado. Vou morrer aqui agora por uma injeção letal. Acabou comigo. Ele falou assim, essa raça acha que não fica doente? E eu estava assim com a voz, sabe aquele rádio da gente que ele dá problema no volume? Você levanta, aumenta o volume dele, mas normalmente ele continua baixinho. Eu estava daquele jeito, com defeito no volume da voz. Doutor, eu estou aqui morrendo, e a senhora ainda fala isso comigo? Mas aí ela falou assim, eu vou te dar uma geral, você vai sair daqui bom. Minha voz até tentou voltar ao normal.
Quase que o rádio melhora o volume da voz. Então, irmãos, será que às vezes nós não somos um agente inquisitor? Às vezes, desapercebido, a gente pode pensar isso. Eles levaram a mulher lá não para a salvação. É a ideia deles, né? Claro que ela foi salva. Mas eles levaram ela para a morte. Só que o tipo de morte que eles não imaginavam aconteceu com aquela mulher. Ela morreu para o mundo e nasceu para Deus. Não é? Mas por que isso? Porque Jesus tinha uma sensibilidade. Mas era Jesus. Mas ele disse: vós fareis as obras que eu fiz. E o quê? Por que não nos tornamos igual a Cristo, irmãos? É interessante, né? Sabe por quê? Porque quando eu começo a orar e jejuar, quando eu começo a buscar, quando o Fernando começa a orar, jejuar, buscar, Deus começa a usar ele, umas pessoas começam a falar assim: olha lá, virou santão, acha que agora é o cara. Olha ele lá no teclado, até fecha os olhinhos. Irmãos, não é assim. Entendeu? São os inquisidores da obra, não é? Mas Jesus estava lá. Essa é a diferença. E nós precisamos estar lá. Ele foi para o monte se preparar. Significa que nós também precisamos preparar. Irmãos, está na hora de nós termos essa consciência do valor. Teve um dia, irmãos, que me deu vontade de fazer um negócio dentro do ônibus, e eu devia ter feito. Sabe, tem uns caras dentro do ônibus que eles fazem umas coisas, pode ser que seja do interesse deles, vendedor de bala e tal, não sei o quê. Eu olhei para aquelas pessoas dentro do ônibus, e eu comecei a ver as pessoas agitadas, eu comecei a sentir isso no meu espírito, sabe? Sabe o que veio no meu coração? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo apenas que não é ninguém. Eu venho falar, me deu vontade de cantar, irmão. Eu devia ter cantado. Eu fui covarde. Ali tinha pessoas que precisavam disso, se sentir valorizado. Aquela mulher, se fosse hoje, a gente pudesse cantar para ela aquele corinho, como que ela iria se sentir, não é? Como que ela iria se sentir? Uma vida, irmãos, que foi importante para o Senhor. A Bíblia não fala depois o que foi a vida desta mulher, não fala. E nem é o problema de não falar. Mas eu acredito que ela se tornou uma bênção. Agora já não era mais um objeto meramente sexual. Não era qualquer pessoa. Agora era uma pessoa perdoada, restaurada, transformada. Irmãos, e nós precisamos nos sentir assim. Você anteriormente, eu anteriormente, fomos umas pessoas que estavam também condenadas. A Bíblia fala sobre isso, fala ou não fala? Nós estávamos condenados pelos nossos delitos e pecados. Mas Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías. Então hoje nós temos essa bênção em nossa vida, irmãos, e nós temos que mostrar este selo de Deus em nós. Ninguém ousou jogar uma pedra naquela mulher, ninguém. E muitos têm tomado pedrada. E precisa de nossa vida, irmãos. Por onde nós passarmos, não importa, por onde nós passarmos, irmãos. Isso é ser cristão. Ser cristão não é pôr um dízimo no gasofilácio, dar uma oferta para o telhado que vamos fazer, dar uma oferta para o lote que terminamos de pregar.
Mas ser cristão é trazer uma oferta para a vida de pessoas que dinheiro nenhum pode comprar a autoestima daquela pessoa, como foi daquela mulher. Essa história está cravada aqui, irmão, para nós lembrarmos. Não é apenas uma história, um conto bíblico, não. É algo para mostrar, principalmente para vocês, mulheres, que muitas vezes sofrem. Eu estava no médico e vendo uma pessoa conversando com a outra e dizendo assim: olha, não faz isso não. Você agora é uma mulher de Deus, espera mais um pouco, não pague o mal com o mal ao seu esposo, não, paga o bem, espera um pouquinho, ele vai ser salvo, nós estamos levando ele. Eu fiquei olhando aquela mulher e ela, com viva voz com a outra, eu não tinha jeito de não deixar de ouvir, que estava próximo, né, uma distância da sala aqui, ela lá, eu aqui, não tem jeito, né? E eu fiquei assim, olhando e vendo, sabe, a atitude daquela mulher que estava perto de mim, em relação a outra no conselho. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é cristianismo. Não é a badalação, não. Então Jesus pagou um preço. Estava lá no monte. Quando desceu do monte, a multidão fluiu até ele. Aí vem os inquisitores. É por isso que eu falei com você, sempre vai haver os inquisitores. Dentro da igreja sempre aparecem inquisitores. Os inquisitores podem ser pastor, pode ser um líder de um ministério, pode ser um irmãozinho qualquer. O importante é a sua convicção com Deus. É saber que Deus quer te usar, vai te usar, e as pessoas vão ser livres. Irmãos, enquanto alguns estão pensando em uma coisa, em outra, a gente tem que pensar naqueles que estão sendo salvos, libertos, e que precisam da palavra de Deus que está em nós. Paulo diz que nós somos templo, santuário do Espírito Santo, e esse Espírito quer nos usar, irmãos, e a hora é agora, não é depois, porque muitos estão vindo perto de nós para receber esta palavra. Essa semana, eu disse para uma pessoa, que já muitas vezes lamentou certa situação de um parente, a forma que o parente é. Eu disse para aquela pessoa assim: o que Deus está vindo nessa pessoa que você não está vendo? Ele falou: pastor, boa pergunta. O que Deus está vindo? Você tem pago um preço para essa pessoa? Então vamos continuar pagando preço, vamos orar. Porque a oração tudo muda e tudo transforma, é ou não é? Eu disse para uma pessoa essa semana, que Deus tem os seus agentes. Essa pessoa está orando para comprar uma casa. E aí veio na minha mente, eu falei para a pessoa, eu falei assim: olha, veio no meu espírito. Quando Eliseu passava para lá e para cá, fazendo a obra de Deus, uma mulher falou assim: marido, eu estou vendo um homem passar aqui, ele tem um jeito de um profeta. Eu vejo que ele é homem de Deus. Santidade ao Senhor. Vamos fazer um quarto para ele aqui? Vamos? Ah, mulher, você falou e disse. Diz que a mulher não manda no homem, mas manda, né? E mandou lá no Velho Testamento. E fez o quarto. Aí eu disse para a pessoa assim: você já pensou em orar e pedir a Deus para levantar a sunamita na sua vida? Alguém que vai trazer algo? Sabe, irmãos, às vezes nós somos o instrumento, estamos ali, precisamos orar, precisamos buscar, porque Deus tem algo para fazer. E nós, como igreja, está na hora de nós entendermos que somos agentes nesse processo e não inquisitores. É hora de orar, de buscar, de crer que Deus vai fazer a diferença. Por isso eu disse aqui no início, irmãos, a importância de estarmos no culto, que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? E nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu estava lendo num livro na semana passada e li para minha esposa, para a pastora Aura. Ora, o seminário estava para fechar as portas, e tinha que pagar a hipoteca, não tinha dinheiro, não tinha como fazer nada.
E aí a Inquisição já estava pronta ali naquele momento. Então eles entraram para a sala de reunião, toda a diretoria começou a orar, só a secretária lá de fora. E um dos professores fez uma oração simples ao Senhor: Senhor, nós moramos numa região de fazendas, muitas fazendas e muito gado. Senhor, vende uns gados daquele e traz o dinheiro para nós pagar a hipoteca. Passou alguns minutos, ou meia hora, quem sabe, ou uma, chegou um homem lá e falou com a secretária: fulano está aí, eles estão numa reunião. Não precisa te chamar, não. Eu vendi uns gados para fazer um negócio, e eu não estou conseguindo fechar nenhum negócio com esse dinheiro. Então Deus mandou eu vir trazer esse cheque aqui. Não sei se esse seminário está precisando ou não, mas Ele mandou eu vir aqui deixar o cheque. Está aqui, passa para o diretor. Aí ela foi timidamente lá na sala, bateu devagarinho depois e falou: diretor, acabou de chegar esse cheque aqui. Quando ele olhou, ele viu o nome do fazendeiro, ele conheceu, e chegou no professor: professor, Deus ouviu aqui, ó, Deus vendeu o gado que você pediu, está aqui, pagou a hipoteca. Agentes, irmãos, nós somos agentes de promotores dessa situação. Às vezes você pode estar se sentindo numa condição daquela prostituta. Não é que você é prostituta ou prostituta, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando internamente. Eu estou falando da questão da dignidade, porque há tantas coisas que nós queremos, e nós às vezes falamos que a vida é tão injusta com nós. É ou não é, gente? É ou não é? Não é? Tanta gente pergunta: Senhor, a gente estava fazendo a obra, por que é assim? Teve uma noite na minha vida, um domingo como esse, há muitos anos atrás. Eu já contei isso para vocês, mas eu preciso repetir pelo momento da palavra. Eu cheguei em casa, vindo da congregação do bairro Laranjeiras, em Betim, com uma sacola de espiga de milho. Tem hora, irmãos, que a gente faz pelos outros aquele que a gente nem é muito fã. Eu não sou muito apaixonado com milho, não. Eu como, mas eu não sou aquele negócio. Sou doido com milho. A Aura é doida com milho. Eu não. Mas quando a gente ama as pessoas, a gente faz, né? A gente lembra. Isso é amor. E eu cheguei com os milhos lá. Ela não estava lá. A Carla não estava lá. E minha sogra sentada na porta, agachada, escorada na porta. Antigamente a gente chamava de alpendre, né? Varanda era alpendre. Porque era alpendre mesmo. Aí eu falei: aconteceu, minha sogra? Falou assim: neném, eu chamava a Aura de neném. Neném já foi para o hospital com a Carlinha. E quando eu cheguei, eu vi a Carla no soro. Eu olhei e falei: Deus, por que eu estava fazendo tua obra? Eu estava fazendo a tua obra, Senhor. Minha filha, nossa filha está aqui, morrendo. Às vezes a gente está no dia daquela mulher, irmãos. Aquela mulher apresentou para a morte. Às vezes a gente está vivendo este momento dessa forma. Só que aquele que nos ama e que não desvia os olhos de nós é tremendo. E Ele sabe do que nós precisamos. Ele sonda o nosso coração. Ele atende a nossa petição. Qual era a esperança daquela mulher naquele dia? Nenhuma, porque ela conhecia a lei. Nenhuma. O Senhor está acima de todas as coisas. Acima de qualquer lei, acima de qualquer enfermidade, acima de qualquer necessidade, acima de qualquer orgulho, acima de qualquer coisa. Nós precisamos entender aquilo que Paulo entendeu: posso naquele que me fortalece. E eu não sei
o que você está precisando nesse dia. Eu não sei, o Senhor não me revelou, mas você está precisando, como precisou semana passada. O que eu precisei hoje que meu coração se angustiou tanto depois do almoço? A compaixão. Então eu quero terminar mais uma vez te abençoando. Não é porque o meu coração se angustiou e que eu não tenha necessidade, que eu não possa te abençoar. Na quarta-feira eu estava aqui sendo abençoado. Como eu fui abençoado, e eu tenho certeza que eu fui abençoado pela mensagem que eu ouvi e pela oração que eu recebi, eu também quero dizer aquilo que Pedro e João disse para aquele coxo no templo de Formosa: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Eu quero te dar. Eu quero te dar algo nesta noite, no nome de Jesus. Eu quero te dar aquilo que está fervendo no meu coração. Como seu pastor, como seu líder, você que está em casa nos ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem, mesmo que não seja desse redil, desse pastoreio. Abaixe a sua cabeça, pode ficar no seu lugar. O Senhor te conhece. E é Ele que vai fazer o sobrenatural na sua vida. Ele disse na sua oração sacerdotal que nenhum se perdesse. Ele falou assim: eu não quero daquele que tu me deste que nenhum se perca. E Ele não quer que você se perca. Talvez você esteja desistindo, sentindo o peso de um ministério. Talvez você esteja desistindo e dizendo: as coisas não estão indo como não, Deus está com você. Por mais que aquela mulher se sentia só, o Senhor estava com ela naquele momento. Muitos possuíam o corpo dela, mas o Senhor possuía a sua alma. E Ele possui a sua alma e o seu espírito. E é Ele que vai te abençoar neste momento. Oh Deus, eu rasgo meu coração a favor de tua igreja, a favor de todos aqueles que estão ouvindo neste momento, que ouvirão, Senhor. Oh Deus, a tua palavra diz que no mundo teríamos aflições, e muitos têm passado por aflições, Senhor, por lutas. Muitos têm pensado em desistir, Senhor. Mas Jesus, tu estava lá. Tu estava lá e a multidão estava lá. E aqui também há uma multidão, Senhor. Há uma multidão nos assistindo e nos assistirá, Senhor. Então, Jesus, tu estás presente, Jesus. Então, opera, Senhor, aquilo que precisa ser operado na vida das pessoas. Opera, Senhor. Cura tem que ser curado, Senhor. Salva quem tem que ser salvo. Liberta quem tem que ser liberta, Senhor. Transforma, meu Deus, derrama o teu Espírito Santo, enche do teu Espírito, Senhor, enche mesmo, Senhor, traz aquela alegria do teu Espírito no coração, renovando com línguas, com cântico espiritual, com visão, com revelação, Senhor. Santifica, Senhor, as nossas vidas e derrama a tua graça. Porque ninguém pode nos condenar, Senhor. E certamente o Senhor também não nos condena. O lamassa la canta la bas. O canta las barque cho lema recafa. O ricasi que lo shiria. Rimana yesericai. O Espírito. Aleluia. Espírito de Deus,
Espírito de Deus, Espírito de Deus, aleluia, Senhor. Eu levanto minha mão e eu abençoo agora. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja.